Pronto, vamos dar continuidade, tá bom? Vamos falar agora sobre a economia chinesa. A China é um dos países que nos últimos anos tem atraído maior atenção no cenário econômico e geopolítico internacional. Atualmente, o PIB chinês é o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Seu intenso crescimento econômico, ele firma-se como o mais dinâmico do mundo, levando a economia chinesa a se tornar a maior exportadora do planeta. Com base em um ideal de socialismo com características chinesas, o país desenvolve um sofisticado e muito eficiente socialismo de mercado. Essa fórmula mista, na qual se mescla a estrutura política socialista com a economia de mercado capitalista, tem lançado o país como maiores potências econômicas e geopolíticas do século XXI. A atual fase de crescimento econômico e industrial chinês, ela teve início com as reformas econômicas efetuadas no país a partir de 1978, sob o comando do líder popular Deng Xiaoping, impulsionada para a cultura empreendedora do povo chinês. A fachada da influência da superpotência econômica desde meados da década de 1960, a China não tardou a aproximar-se do mundo capitalista. Então, ela iniciou-se o processo de abertura econômica baseado no livre comércio. O resultado ele pode ser visto principalmente alcançado na indústria chinesa, assim também como na superexploração da grande parte de mão de obra, por um lado, e da melhoria das condições de vida para alguns. Então, a China, ela teve esse impulso maior quando ela passou a se aproximar ainda mais do mundo capitalista, onde iniciou esse processo de abertura econômica baseado nesse livre mercado, como eu falei aqui, e também nessa mesclagem entre o socialismo e o capitalismo. Então, a partir disso, quando ela passou a se inserir também nesse sistema econômico capitalista, então ela ganhou força ainda mais no seu desenvolvimento econômico. Agora vamos falar um pouco sobre os tigres asiáticos. Trata-se de países agrupados sob o nome de tigres asiáticos. Essa denominação ela se refere à força e à eficiência atribuída às suas economias nacionais. Esse termo também ele faz menção ao desenvolvimento intenso e contínuo desses países, que lhes permitiu assumir uma posição competitiva no mercado internacional, ampliando dessa forma suas exportações de produtos industrializados para novos mercados. A proximidade da economia japonesa foi um fator muito importante ao impulso inicial desses países nas décadas após a Segunda Guerra Mundial. À medida que se reduziu a importância dos investimentos americanos, o Japão exercia nos tigres asiáticos um papel mais ou menos semelhante àquele exercido anteriormente pelos Estados Unidos em sua própria economia. O de seu maior parceiro comercial, investidor externo e financiador dos projetos de desenvolvimento. No entanto, assim como ocorreu no Japão, nos tigres asiáticos, a qualificação da mão de obra por meio da instrução formal e elevada e a qualidade de vida vem aumentando os custos de produção, tornando-os mesmo atrativos aos capitais internacionais. Então, esses tigres asiáticos são um conjunto de países, que estão agrupados, conhecido também como as economias nacionais. E esse nome tigres asiáticos justamente ele se refere à força e à eficiência que é atribuída às economias desses países que estão agrupados nesses grupos. Então, assim como os Estados Unidos ele contribuiu para a economia japonesa, então a economia japonesa ela fez basicamente o que os Estados Unidos fez para ela, Então, ela foi essa proximidade da economia japonesa foi um fator muito importante, para dar impulso inicial a esses países, tá certo?
os tigres asiáticos. Aqui é só um mapa mental para ilustrar um pouco, né, as principais características, né, desses países. Por exemplo, a localização: Taiwan, Coreia do Sul, Singapura. A origem, né, após a Guerra Fria, com os Estados Unidos, capitalismo e socialismo. O modelo de industrialização, né, plataforma de exportação, né, as mudanças recentes, né, produtos de alto valor agregado, computadores e eletrônicos, maior renda per capita, mercado consumidor interno, tá? Então isso é muito importante, né? Então esses países eles têm força no que diz respeito à industrialização, desenvolvimento. Os novos tigres asiáticos que surgiram, né? Os novos países que se agruparam a essas né? Esses países, né? Esse grupo de países nacionais. Por exemplo, a Indonésia, o Vietnã, a Malásia, a Tailândia, as Filipinas são os novos tigres asiáticos que se agregaram a eles. As principais consequências: mão de obra barata, né? Altamente competitiva e industrialização acelerada. Certo? A ASEAN, vamos falar um pouco o que é isso aqui. A ASEAN, sigla em inglês para Associação de Nações do Sudeste Asiático, que foi criada em 1967, tem sua origem contextualizada em meio a uma onda de descolonização do leste e sudeste da Ásia. Assim, seus objetivos iniciais eles estavam ligados à garantia da soberania e da estabilidade política desses estados recém-independentes, que por sua vez encontravam-se politicamente instáveis no período da Guerra Fria. O objetivo central da relação da ASEAN e o estreitamento dos laços entre os países membros, visando sobretudo o desenvolvimento econômico, social e cultural da região. De tal modo, a ASEAN promove a união entre países, estabilizando o campo político e econômico dos envolvidos. A partir do momento da competitividade e da produção dos países aderentes. Para tanto, esse bloco econômico ele focou no desenvolvimento do comércio e principalmente na intensificação das trocas comerciais entre os países integrantes, a partir da diminuição de tarifas alfandegárias e a criação da Zona Livre de Comércio entre esses países em 1992, o que fez expandir ao longo da década e a adesão dos vizinhos socialistas e ex-socialistas como Vietnã, Myanmar, Laos e Camboja, certo? Não entender a geografia é não entender a história do homem, é não dar sentido à nossa existência. Essa é uma frase de Luciano Dauaba Lopes de Oliveira, tá? Hoje nós finalizamos esse capítulo e esse vai ser o capítulo que eu irei cobrar a nossa avaliação bimestral de geografia. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco desse continente tão rico, né, e tão diversificado que é o continente asiático, né, onde nós conhecemos suas principais características populacionais, econômicas, físicos e naturais e sociais, né, desses povos e dessas nações que fazem parte desse continente. Então, turma, é isso. Desejo a vocês boa sorte na nossa avaliação e nos nossos trabalhos, né? Então, é isso. Muito obrigada a todos e vamos lá, né?